Good morning, students! Vamos começar mais uma aula de inglês. O nosso assunto de hoje é Simple Past e Past Contínuo. O uso do Simple Past. Nós utilizamos o Simple Past para falar sobre algo que aconteceu uma vez no passado. Exemplo: eu encontrei meu marido em 1883. Encontrei meu marido em 1983. Nós fomos para Londres em nossas férias. Então, são coisas que aconteceu no passado, né? 1983 é passado e nas férias foi passadas também. Algo que aconteceu várias vezes no passado. Quando eu era criança, eu caminhava 1 milha para ir para a escola todo dia. Nós comemos, nós comemos porções de vezes quando estamos de férias. Algo que aconteceu, isso aqui é coisa do passado também. Algo que aconteceu por algum tempo no passado. Eu morei fora do Brasil durante 5 anos. Eu morei no exterior durante 5 anos. Eu brinco de futebol. Eu brinquei de futebol quando eu era mais jovem. Então, aqui são simple past referente a coisas no passado, né? Já o past contínuos é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estavam ocorrendo em um momento determinado do passado de uma forma progressiva. Por isso também é muito utilizado quando estão sendo executadas 2 ou mais ações no passado, com a palavra auxiliar while. E, gente, também tem uma diferença do simple past para o past continuous, porque o past continuous, no final do verbo, tem ing. Se vocês verem ing no final do verbo, você já sabe que é o past continuous, tá ok? Tá assim. O que você fez? O que você fez 8 horas da manhã, 8 horas da noite, na noite passada? Aí ele respondeu: eu estava assistindo televisão. Em 1994, ele estava trabalhando em um shopping no centro da cidade, na Espanha. Então, se vocês verem, tanto esse verbo aqui, ó, terminou com ing, esse daqui também terminou com ing. E se vocês verem os exemplos lá em cima, não tem nenhum verbo com ing. Se vocês verem as frases do Simple Past, não tem nenhum verbo com ing. Então, isso é uma forma de vocês diferenciar. No outro tá assim. Quando eu trabalhava pela manhã, eu ia com a minha mãe e nós cozinhavam e cantavam na cozinha. Então, aqui, ó, mais um verbo com ing, ó. Tá vendo? Ing no final. Então, aqui prova que ele é do Simple Past. Aqui tem mais alguns exemplos, mas é as mesmas regras que tá lá em cima, tá? E aqui tem mais algum conteúdo, que são as palavras polissêmicas, que fala assim, as palavras polissêmicas. Polissemia, deixa eu colocar aqui. Polissemia se refere à qualidade de algumas palavras para ter vários significados relacionados. Uma palavra tem vários significados relacionados. É, portanto, uma polissemia. Eles podem ser comparados a homônimos, que são palavras com vários significados completamente diferentes. Exemplo: os policiais não carregam muitas armas no Reino Unido. Os policiais não carregam muitas armas no Reino Unido. Ele quebrou o braço ontem. Ele quebrou o braço ontem. Então, gente, quando fala aqui, ó, da polissemia, é a qualidade de algumas palavras para ter vários significados relacionados. Quando eu falo aqui, os policiais não carregam muitas armas no Reino Unido. Então, eu posso dizer que ele carrega armas trabalhando em alguma empresa de armas, ou que ele é um policial, mas não utiliza armas durante o... Então, dá para você interpretar essa frase de várias formas. Ele quebrou o braço ontem. Quando eu falo ele quebrou o braço ontem, nós podemos interpretar de várias formas. Que ele quebrou o braço, ele quebrou o braço
que ele machucou o braço. Então, tem vários significados que nós podemos estar utilizando. Uma palavra tem vários significados relacionados, portanto, a polissemia. Ele pode ser comparado ao homônimo, mas só que palavras têm vários significados diferentes. Então, nesse caso aqui, se você vê na escrita do inglês, uma palavra só, ela foi usada com vários significados. Ó, quando eu falo aqui, ó, tem pouca diferença. Carry, que pode ser também usado como quebrar, e broke também pode ser usado como carregar. Então, são duas palavras também em inglês que tem vários significados, porque tem, quando você traduz ela, tem vários significados, tá? Ok? Aí, nós iniciamos com o texto. Um maremoto de lama. O título é... Vamos ler o título. O título tá assim. Brumadinho, Brasil. Luiz de Castro estava instalando lâmpadas em um complexo de mineração no Brasil no final do mês passado, quando uma forte explosão cortou o ar. Ele percebeu que era apenas o pneu de um caminhão estourando. Mas um amigo sabia melhor. Não é isso não, disse o amigo. Corre! Correndo escada acima, coberto de lama e arremessado por pedras voadoras, o senhor Castro escalou para a segurança. Mas enquanto ele observava, uma parede de lama liberada pelo rompimento de uma barragem de mineração engoliu seus colegas de trabalho, disse ele. Tiago, Jorge e Ícaro, eles e pelo menos 154 outros, todos enterrados vivos. Então, vamos aqui pelas perguntas em relação a essa tragédia, né? Primeira pergunta, assim. O que Luiz de Castro estava fazendo quando uma forte explosão cortou o ar? Aqui bem nisso fala que ele estava instalando, né, umas lâmpadas. Ele estava instalando lâmpadas. Então, eu posso pegar até essa frase aqui do inglês que está bem no início, ó. Então, Luiz de Castro estava aqui instalando lâmpadas. Então, vou copiar aqui e vou colar aqui. Peraí. E vou colar aqui. Ele estava instalando lâmpadas, né? Então, estava instalando lâmpadas. Então, vou colocar de vermelho, que fica melhor para destacar. Estava instalando lâmpadas, né? Quantas pessoas foram enterradas vivas? Aí vocês respondem a letra B, tá? Número 2 está assim. Uma oração... Tá assim. Uma oração em que o verbo... Peraí. Uma oração em que o verbo esteja no past continuous tense. É só nós procurar um verbo que tem ing no final. Ó, a própria frase que nós utilizamos tem um verbo com ing no final, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tem ing no final. Então, dá para nós usar ela mesmo. Então, eu vou colar ela aqui novamente. Porque ela tem o verbo que está no presente contínuo. Porque tem ing no final. Colar. Então, tá aqui a mesma frase. Então, vou colocar ela de vermelho. Agora aqui. 3 orações em que o verbo regular esteja no simple past. Gente, o verbo regular, ele termina com ed. Então, vocês vão procurar frases onde tem verbos com ed no final. Vamos olhar no texto aqui. Frase que tem verbo com ed no final. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Tá vendo que essa palavra terminou com ed? Então, eu posso colocar ela
colocar ela aqui. É frases, então tem que retirar do próprio texto. Vou colocar ela. Deixa eu colar. Deixa eu retirar ela. Vou copiar. E vou colar ela aqui. São 3, né? Essa é a primeira. Então, vou colocar ela. Essa é a primeira frase. Vamos colocar mais uma. Vamos procurar mais algum verbo que tá com ED no final. Encontramos aquela, deixa eu ver outra. Que tem ED. Ok. Achei mais um verbo que tem ED no final, tá vendo? Então, vou colocar... aqui, essa daqui toda. Vou colocar ela toda, que é a frase, né? Então, vamos lá, mais um exemplo. Vou colocar ela. Aí, mais uma frase. E vou deixar a última para vocês procurar, tá? Ficar faltando mais uma frase e vocês procuram lá no texto. 2 orações em que o verbo irregular esteja no simple past. 2 frases. Isso daqui vocês têm que utilizar uma lista. Nas próximas aulas eu vou estar ensinando a fazer essa lista, tá? Então, como eu já sei quais são as palavras aqui, eu vou estar colocando ela. Deixa eu ver aqui. 2 frases que já estejam no passado. Eu posso estar usando was. Não, deixa eu procurar uma menor aqui. Plate, cake, fry, wash, danced, they last, bread. Aqui eu vou colocar... acho que essas 2 ali já tem tudo. Que é... essas 2 frases aqui, ó. Que tem 2 frases, gente. Eu já vou colocar ela tudo, porque aí já representa as 2. Porque esse was aqui, ele representa... tá no passado irregular, o was. Depois eu vou estar explicando para vocês o porquê quando nós estudar mais uma vez o simple past, tá? Eu vou estar ensinando como usar a tabela. Então, aqui seria a resposta da última questão. Seria tudo isso, né? Ah, não. Então, seria tudo isso. Essa frase aqui, né? Aí eu colocaria as 2. Continuando aqui agora. Continuando, tá falando assim o texto. Vamos ler mais um texto. Mortes. O título é Mortes em acidente de trânsito em setembro. Peraí, deixa eu diminuir. Morte em acidentes de trânsito em setembro de 2020. Quase nenhuma mudança em comparação com setembro de 2019. Aí mais abaixo aqui fala. Número de feridos aumentou 6% no mesmo mês do ano anterior. Aí começa assim. Wenz Biden. Em setembro de 2020, 271 pessoas morreram em acidentes de trânsito na Alemanha. Com base em resultados provisórios, o Escritório Federal de Estatística também relata que houve uma queda de 4 pessoas em comparação com setembro de 2019. O número de feridos aumentou 6% para cerca de 36.200 em setembro de 2020, em comparação com o mesmo mês ao ano antes.
Websbaden é uma cidade na Alemanha, tá? Então, de acordo com o texto, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. De acordo com o texto, está assim. 271 pessoas morreram em acidente de trânsito em setembro de 2019. Então, 2019, vamos olhar, foram quantas pessoas? 271 pessoas morreram no acidente na Alemanha, baseado em setembro de 2019. Então, essa é verdadeira. Então, vamos colocar um X aqui. Verdadeira. Na outra. Em setembro de 2019, 275 pessoas morreram. Em setembro de 2019, 275 pessoas morreram em acidentes de trânsito. 275 pessoas morreram. Então, a gente viu que não foi 275, foi 271, né? Então, é falso. Então, vou deixar a última para vocês responderem, tá? Assim. O número de feridos diminuiu em 2020. Aí, vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui o significado da música. A música tá assim. The Cientista, o cientista, de Coldplay. Venha conhecê-lo, diga que sinto muito. Você não sabe o quão adorável você é. Eu tinha que te encontrar, dizer que preciso de você. Te digo, te espero, comente-me seus segredos e faça-me suas perguntas. Ou voltemos ao princípio. Correndo em círculos, subindo na cauda, cabeças em uma ciência à parte. Ninguém disse que era fácil. É uma pena para nós nos separarmos. Ninguém disse que era fácil. Ninguém nunca disse que seria difícil. Ou leve-me de volta ao início. Eu estava apenas adivinhando os números e figuras, separando os quebra-cabeça. Questões de ciência, ciência e progresso. Combine número 4, tá assim. Combine as palavras na coluna A com seu significado na coluna B. Então, vamos lá. Easy quer dizer fácil. Então, vamos ver qual a frase que tem a ver com fácil. A primeira frase está assim. Uma área de estudo que usa método científico. A segunda, a capacidade de se sentir culpado. A terceira, não é difícil de fazer. Então, essa tem mais a ver, né? Não é difícil de fazer. Uma coisa que é fácil é uma coisa que não é difícil de fazer. Então, aqui seria a letra A, né? Aí tá assim. Desculpe, né? O próximo. Uma área de estudo que usa método científico, a capacidade de se sentir culpado. Envergonhado ou infeliz com algo que você fez. Então, a letra B seria a segunda frase, né? Tem mais a ver com sentido. Seria a segunda frase. O próximo é vergonha. Aí eu já li as alternativas para você, sobrou a primeira e a última. Primeira frase significa uma área de estudo que usa método científico. E a última, envergonhado ou infeliz com algo que você fez. E o último nome é ciências, tá? Número 5. A música The Cientista, da banda britânica Coldplay, fala sobre o arrependimento e o perdão. Retire do texto os versos do eu lírico. Uma parte que descreve uma pessoa. Vamos ver uma parte que descreve uma pessoa? De acordo com o texto que nós falamos. Conhecê-lo, digo que sinto muito. Você não sabe quanto é adorável você, eu tinha que te encontrar. Preciso de você, que te digo, te separo. Conte-me seu segredo, faça-me. Volte, corre ao si, subir na cada cabeças em uma ciência, pá. Ninguém disse que era fácil. Deixa eu ver uma parte que descreve uma pessoa. Apenas ninguém disse que era fácil. Ninguém nunca disse que leve ao logo em espera, adivinhando números fios, separando quebra-cabeça. Olhando aqui mais pra cima. Diz que a pessoa é adorável, né? Então, essa segunda frase aqui, ó, dá pra colocar porque diz que ela é uma pessoa adorável. Então, vamos colocar ela aqui.
pessoa adorável. Expresse seu desejo em voltar ao passado. Então, aqui, ó, eu vou ler até o texto de novo para você, assim. Venho conhecê-lo, digo que sinto muito. Você não sabe o quanto você é adorável. Eu tinha que te encontrar, dizer que preciso de você. Te digo, te separo. Conte-me seu segredo e faça suas perguntas. Ou voltemos ao princípio. Então, é uma frase que expressa seu desejo de voltar ao passado. Princípio. Ninguém disse que era fácil, ninguém disse que era tão difícil. Ó, vou dar uma dica para vocês encontrar essa frase. Vocês têm que procurar uma palavra que tenha a ver com peste. Vou até escrever aqui para vocês, porque fica mais fácil para vocês estar encontrando. Leve-me de volta ao início, eu estava apenas enviando os números separando. Ninguém disse que era fácil. Voltemos ao princípio. Vocês vão ter que procurar uma frase que tem essa palavra aqui, start. Viu? Procura uma frase que tem essa palavra aqui, ó. Start. Que essa tem a ver com o passado, tá? E qualquer dúvida eu estarei lá no WhatsApp.